E aí, pessoal do oitavo ano, voltamos então com a parte 2 aí, dando continuidade nas nossas correções, ok? Vamos lá, vamos seguir a vida aqui. Olha só, complete a tabela com os cálculos das raízes. Gente, aqui estão os resultados, ótimo, mas todos esses números aqui, com exceção do 1 e do 0, todos esses números que estão aqui dentro das nossas raízes, estão naquela tabela que eu preenchi, lá da videoaula anterior que eu corrigi, aquela tabela das potências. Então, o que você faria? Consultava esse número na linha dessa potência. Então, lá está lá no expoente 3, x elevado à terceira. Olha lá, o 216, qual o número que que é elevado à terceira potência dá 216? Aí é subir lá e achar o 6. O 125, a mesma coisa, é achar o 5 lá, raiz terceira. Raiz quinta de 1 é o próprio 1. Raiz quarta de 256 é 4, raiz sexta de 4.096 é 4, raiz quinta de 1.024 é 4 também. Então tá tudo lá, gente, já estava tudo preenchido lá, porque são operações opostas, ok? Ó, raiz quarta de 1.296 é 6, raiz terceira de 64 é 4, raiz quinta de 3.125 é o 5, raiz quinta de 7.776 é o 6, raiz cúbica de 343 é 7, raiz sexta de 1 é 1, qualquer raiz vai ser sempre 1, de 1 vai ser sempre o resultado 1, raiz quarta de 2.401 é o 7, raiz cúbica de 0 é 0 e raiz décima de 0 é 0. Só isso, gente. Então já tinha lá os cálculos. Claro, se você quis fazer isso na calculadora também, se você tem a calculadora que calcula a raiz sem ser a raiz quadrada, enfim, você ia chegar nos resultados. Mas você já tinha lá os resultados na própria tabela lá que a gente já preencheu anteriormente, ok? Encontre os valores aqui, então, da raiz quadrada de 7 ao quadrado, raiz quadrada de 5 ao quadrado, raiz quadrada de 8 ao quadrado e raiz cúbica de 6 à terceira. Gente, primeira propriedade da radiciação diz o seguinte: eu tendo uma raiz com um número de um número elevado a uma determinada, a uma determinada potência, vou verificar o meu expoente da minha potência e vou verificar o índice da minha raiz. Se os dois forem iguais, ok? O resultado é o próprio radicando, ok? Ou a base da minha potência que está aqui dentro, tá bom? Então, se tem aqui o número, no caso não tem, mas é o 2, e aqui o 2 são iguais, ok? Um cancela o outro e fica só o resultado aqui, tá legal? Simples assim, gente. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui a mesma coisa, 2 e 2, ok? Vai dar o resultado 5, né? Porque aqui eu tenho a raiz quadrada de 5 ao quadrado, ok? Um cancela o outro, vai ficar só o 5. Aqui é a mesma coisa, gente. Ó, raiz quadrada de 8 ao quadrado vai dar 8. Raiz cúbica de 6 à terceira, a mesma coisa, vai dar 6. O que acontece, gente? Vamos pegar aqui o 5, por exemplo. 5 ao quadrado é 25, ok? Raiz cúbica, perdão, raiz quadrada de 25, quer dizer, é o número elevado ao quadrado que dá 25. Qual que é? É o próprio 5, entendeu? Então, a gente economiza uma volta. Então, se aqui meu índice e o expoente forem iguais, um cancela o outro, fica só a base aqui, só o meu radicando, ok? Ou a base da minha potência interna aqui, é o resultado. Então, essa é uma das propriedades da radiciação. Vamos seguir aqui. Esse aqui é legal para a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu lá no ano passado, antes da pandemia, faz tempo pra caramba. A gente fala de decomposição em fatores primos. Então, nós temos os números primos, e a gente vai decompor esse número aqui de dentro em fatores primos para ficar mais fácil para a gente fazer a conta, para a gente descobrir, aqui já está o resultado, ok, delas, e a gente vai provar como que a gente chegou. Então, como que a gente decompõe o número em fatores primos? A gente pega esse número e tenta dividir pelos primos, ok? Sempre começando pelo 2. Então, os primeiros números primos é o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11, tá? Então, o 256, eu consigo dividir por 2? Consigo, vai dar 128. Pego o resultado, põe na parte de baixo. Dá para dividir ainda por 2? Dá. E vou fazendo isso, enquanto levar a dividir por 2, eu vou repetindo. Ó, 32 dá por 2 dá 16, por 2 dá 8, que dividido por 2 que dá 4, que divide por 2 que dá 2, que divide por 2 que dá 1. Chegamos no final. Conto quantas vezes o número 2 repetiu aqui? 8 vezes. Então quer dizer que o 256 é igual a 2 oitava. Lembra da propriedade que a gente acabou de ver? Olha só. Então se eu substituir aqui o 256 por 2 oitava, eu vou ficar raiz oitava de 2 oitava, lembra? Índice e expoentes iguais. Cancela os dois e fica só a base, que é o 2. Simples assim.
Aqui é a mesma coisa, gente, ó, 729, dividir por 3 vai dar 243, que dividir por 3 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, que dá por 3, que vai, o resultado dá 1. Quantas vezes? 6 vezes, a mesma coisa, ó, 729 é igual a 3 à sexta, ok? Ó, tenho 6 fora, 6 dentro, cancelo os dois, fica só o 3 aqui, é o meu resultado. 125, ó, divide por 5, que divide por 5, ok? 125 é igual a 5 à terceira. Se eu te substituir aqui dentro da minha raiz, também, ó, raiz cúbica de 5 à terceira. Cancela os dois, tanto a potência como a raiz, sobra só o 5. Simples assim, gente. Ó, aqui, o 625. Divide por 5, por 5, por 5, por 5. Então, 625, o que é? 5 à quarta. Tá aqui, ó, raiz quarta de 5 à quarta é igual a 5. Simples assim, gente. Isso aqui é bom vocês relembrarem. Se vocês tiverem, não lembram como faz isso aqui, o professor falou bem rapidamente. Consulta lá no canal do YouTube do professor, lá tem um tema lá falando sobre isso, de decomposição de fatores primos. Consulta lá, que lá tem uma aula só falando sobre isso, explicando direitinho como funciona, e até como acha o MMC, o MDC, por esse método, ok? Vamos lá. O nosso tema é outro, então vamos voltar aqui. Determina o radical correspondente. Quer dizer o seguinte, você pegar essa potência e transformar numa raiz. Como funciona? Monto a raiz, pego a minha base, vai ser o radicando, ok? Quando a minha potência, né, o meu expoente é uma fração, o que, que acontece? O número de cima fica junto com a minha base aqui dentro da raiz. Se é 1, eu não preciso colocar aqui. E o número de baixo da minha raiz, o denominador, vai aqui para fora da raiz. O denominador, no caso da minha fração aqui do expoente, ele vai ser o meu índice na minha raiz. Aqui é a mesma coisa, 16 elevado a 1 sexto, 1 meio, perdão. Então, ó, aqui a raiz, o 16, como aqui o expoente é 1, não preciso colocar, e aqui também o índice é 2, também não precisa colocar. Se você colocou, não tem problema nenhum, para ficar mais claro, mas não precisa. Aqui, ó, 10 mil elevado a 3 quartos. Então, olha só, 10 mil. Então, o 3 que estava fora vem para dentro, eu estava na parte de cima, fica junto com o número, ok? E o denominador vem aqui para fora do meu índice, fica aqui no 4, ok? Ó, 27 é 2 a terceira, mesma coisa, 27, o 2 que estava aqui na parte de cima, que é o numerador, vem junto com o número aqui para dentro da raiz, e a parte de baixo da fração vem para fora, ok? Para ser o índice da minha raiz. Ok, gente? A gente vai parar por aqui, então, para a aula não ficar muito longa. E a gente retorna aí na próxima videoaula, acredito que já finalizando aí as correções. Ok, gente? Obrigado.